Mas eu queria compartilhar com vocês essa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. O tema de hoje é a importância do domínio próprio. Quando a gente fala de domínio próprio, não tem como você não fazer uma ligação sobre a gestão emocional, sobre a gestão das nossas emoções. Porque talvez esse seja o nosso maior desafio, gerir as nossas emoções. Mas tem alguns pontos interessantes. Eu estava lendo aqui na Bíblia, eu queria compartilhar com vocês. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, eu vou ler aqui na versão NVI. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Se nós tivéssemos que ministrar somente sobre essa primeira parte, aqui a gente já teria um grande problema. Porque se eu perguntar quem aqui se identificou com algum dessas palavras que eu citei, ninguém vai levantar a mão. Mas quando você leu, teve um dia que eu acho que eu estava desse jeito. E aqui o apóstolo Paulo é muito claro, a Bíblia fala que não herdarão o reino de Deus. Na sequência, ele fala, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então, olha só, para ter domínio próprio, é um fruto do Espírito. O apóstolo Paulo está nos ensinando isso. Mas ele também adverte e fala o seguinte, olha, se você viver pelo Espírito, se você caminhar pelo Espírito, se torna mais fácil. E se eu perguntar, ninguém vai falar assim, Cleiton, eu não vivo pelo Espírito. Qualquer um fala, não, mas é isso, tanto é que eu estou aqui hoje, Cleiton. Quarta-feira eu estou no culto, estou na igreja, porque é isso que a gente busca. Mas tem alguns pontos importantes que eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o domínio próprio, sobre essa questão emocional, e é importante você fazer a leitura para o seu dia a dia. O que realmente acontece com você no dia a dia. Em que momento que eu perco a gestão das minhas emoções. E uma coisa importante, se você não está no controle da sua vida, quem está são as suas emoções. E aqui a gente tem um grande problema. Porque todas as vezes que as suas emoções assumirem o comando, você vai ter um problema. Primeira coisa que vai acontecer, você vai tomar decisões que depois você vai se arrepender. Primeira coisa. Porque pode ver, toda decisão que você toma, pautada em uma emoção sua, depois você se arrepende. Quem aqui no momento de alegria não falou algo que depois olhou e falou, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Por causa da alegria que você estava do momento, da felicidade. Quem aqui no momento de raiva, abriu mão de algo que hoje você se arrepende, só porque você estava chateado com aquela pessoa. Quantas vezes a gente não fala assim, ó, Deus está falando, eu acho que já chegou o tempo de sair de lá. Quem aqui já ouviu isso? Alguém falando para você assim, ó, Deus está falando, já chegou o tempo de sair de lá. Você já ouviu alguém falando isso? Não tem nada a ver com Deus, é suas emoções. Aí você fala assim, aí você pergunta à pessoa, mas como assim? O que Deus falou? Não, na hora que o irmão passou, não falou comigo, ali Deus já revelou, está vendo? Aqui não é mais lugar para você. Não tem nada a ver com Deus, são as nossas emoções. É o momento em que a gente se perde. Então isso aqui precisa ficar claro desde o início, porque hoje o que eu vou compartilhar com vocês tem a ver muito com o quanto você consegue ter esse controle, ter o domínio próprio, que é o que a Bíblia nos ensina. O quanto no dia a dia você realmente lembra-se disso. Porque aqui na igreja a gente lembra. A gente olha, você viu como a gente está tranquilo aqui? A gente olha assim e fala, paz do Senhor, Jorginho.
Paz, pastora, paz. Aquela tranquilidade. A gente baixa o tom de voz. Tem pessoas que convivem com a gente lá fora, que se ela encontrasse com você aqui, ela ia falar assim, nossa, está diferente. Não, estou do mesmo jeito. Não, tá não. Estou sim, bobinho, para com isso. Aí você já espiritualiza, inimigo querendo me envergonhar. Não, é que aqui aqui é fácil. Por que eu tenho que ter domínio próprio? É para usar na igreja? Em alguns momentos, sim, mas é lá fora. E aí, nós não nos atentamos. E aqui, porque todo mundo é tranquilo, todo mundo fala baixo, todo mundo, paz do Senhor, Deus te abençoe. Aí, você ouve assim, nossa, você é um homem de Deus. Aí você, amém. Deus confirmando. Claro, a pessoa só te conhece aqui, vai conviver. Eu sempre falo assim, o quanto eu admiro a Luciana, porque vocês não têm noção conviver com o Cleito como que é. Eu falo assim, mas você é tranquilo, Cleito? Você fala manso, tranquilo. Pergunta para ela. Vai lá conviver com o Cleito. Tem dia que nem eu me aguento. Tem dia que nem eu quero falar comigo. Mas não se trata do que eu quero, se trata do que precisa ser feito. Não se trata do que as minhas emoções querem conduzir, falar, se trata do que realmente precisa ser feito. Então, quando você entende isso, as coisas mudam. Então, olha só, mas por que nós temos que ter o domínio próprio, querido? Porque sem domínio próprio, você vai pecar. E muito fácil. Pensa, se você não tivesse domínio próprio, como é que estaria a sua vida hoje? Tudo que vem na sua cabeça, tudo que dá vontade, se você tivesse feito. Uma das coisas, tinha pecado. Sem o domínio próprio, você não avança. Sabe por quê? Quantas vezes você já teve medo? Quantas vezes você já pensou em desistir? Mas aí naquele momento você falou, não, mas eu preciso avançar. Eu preciso continuar mesmo com medo. Se você não tiver domínio próprio, olha só que interessante, você não consegue obedecer a Deus. Você não consegue. Porque obedecer a Deus se torna, olha só que interessante. O pastor Jairo, um dia ministrando, ele falou assim, quem está no controle da sua vida? Vamos lá, quem está no controle da sua vida? Não. Como não, Cleito? É as emoções, não. Quem está no controle da sua vida, na teoria, deveria ser você. E o pastor Jairo nos ensinou isso numa mentoria. Ele falou, Deus está no comando da sua vida. Mas quem está no controle é você. O problema é o seguinte, então imagine isso aqui, Deus está no comando. Então daqui vai sair o direcionamento do que você precisa fazer. Só que quando chega aqui, que é você quem está no controle, não é você que está no controle, são suas emoções. Então, mesmo Deus estando no comando da sua vida, e quando você fala isso, sim, está certo, o problema é que quando chega aqui, que é a hora de fazer aquilo que Ele está direcionando, não é você, são as suas emoções. E aí o que acontece? Se ela falar que você está com medo, você não consegue fazer. Se a insegurança chegar, você não consegue obedecer. Então, para obedecer a Deus, você precisa estar no controle da sua vida. O problema é que a maioria das pessoas não estão, são as emoções. E é aqui onde você começa a se perder, sem perceber. Então, é importante, espera aí, eu preciso assumir o comando da minha vida. Como? Através do domínio próprio. É isso que você precisa fazer. Mas olha só que interessante, 3 coisas, quando a gente fala sobre domínio próprio, são importantes, que eu quero que vocês entendam, porque se torna um grande desafio. A primeira delas é, identifique o que te deixa exposto. Quando a gente fala sobre domínio próprio, você precisa identificar o que te deixa exposto. Eu vou te dar um exemplo meu, muito prático. Alguns de vocês vão se identificar. Não ri e não fala nada, porque isso pode trazer um problema. Eu me entendo, mas não... Uma coisa que me deixa exposto, uma pessoa que me deixa exposta, Luciana. Não ri, senão a sua esposa vai achar que você também. Disfarça. Por quê? Dependendo do que ela fala, eu vou de 0 a 100 no meu emocional muito rápido. Dependendo da cara que ela faz, ela já me desestabiliza, eu já fico nervoso. Dependendo do tom de voz, ela vai mexer comigo. Então, ela me deixa exposto. O que é o exposto? Tira você do sério. Como? Dependendo do jeito que ela falar. Nosso cônjuge tira a gente do sério, sim ou não?
Calma. Tem uns que falou assim, tira, já, tipo, cutucou. Não, gente, calma, é só... Calma. Da mesma maneira que tira do sério, também te traz uma alegria em fração de segundos. Quantas vezes você estava nervoso e um simples pegar na sua mão, você se acalmou? Então, olha só que interessante. O nosso cônjuge nos deixa exposto. Outra coisa que te deixa exposto, ambientes. Ambientes de pressão. O que é um ambiente de pressão? Se você tem dificuldade em lidar com a pressão, um ambiente de pressão te deixa exposto. O que é o exposto? As pessoas vão perceber que você está com medo. As pessoas vão perceber que você está inseguro. As pessoas vão perceber que você não está bem. Você pode falar algo que depois você se arrepende por causa da pressão. Você ficou exposto, perdi o controle, domínio próprio, foi embora. Terceira coisa que te deixa exposto, pessoas. Existem pessoas que te tiram do sério, sim ou não? Só em lembrar, você já falou assim, é verdade, já fiquei estressado, só de lembrar. Você tá assim, ela está vindo, você já fala, meu Deus do céu, Senhor, me ajuda, não me dá força. Sim ou não, gente? Essa pessoa, ela te deixa exposta, porque ela te desestabiliza emocionalmente. Partindo desse princípio, a primeira coisa que você tem que fazer, você precisa identificar o que te deixa exposto. Então, quando ao longo dos anos eu percebi que em alguns momentos ela me deixava exposto, o que aconteceu? A gente sentou para conversar. Olha, quando você fala desse jeito comigo, eu não gosto. Comunicação, transparência, melhorar o relacionamento. Olha, quando você me trata dessa maneira, eu não reajo bem. Olha, quando você faz isso, então assim, comunicação. Cleito, mas e as pessoas? No caso do cônjuge, eu já entendi, e as pessoas? Se eu já sei que se eu vier aqui, e desse lado tem pessoas que eu vou ficar exposto porque eu vou ficar nervoso, eu só posso vir para cá se eu estiver bem. Porque quando eu chegar aqui, vai exigir. Não, sabe o que você faz? Você não está bem. Você viu a pessoa, você fala, eu vou lá, e aí dela se falar comigo. E aí dela se falar alguma coisa, porque hoje eu já não estou bom, já o negócio vai... Não, domínio próprio. Hoje eu não estou bem. Então, hoje não é o dia de ter uma conversa difícil. Hoje não é o dia de falar com aquela pessoa. Hoje não é o dia de estar naquele ambiente. Cleito, mas tem pessoas que são incontornáveis. Nós precisamos falar com elas. Existem ambientes que eu não posso simplesmente falar, não vou trabalhar. Ok, mas eu identifiquei que aquele ambiente me deixa exposto, então eu já vou para lá preparado. Não vou entrar numa polêmica, não vou entrar em um assunto que ninguém me chamou, não vou dar opinião se ninguém me perguntou, porque aquele ambiente me desestabiliza. Existe uma grande chance de eu me perder. Então, a primeira coisa, ambientes que te deixam expostos. Segundo ponto, quando você entende isso, em que momentos você deve ter o domínio próprio? Olha só, quando você está diante de pessoas difíceis, por isso você tem que fazer a leitura antes, quando você vai ter conversas difíceis, quando você vai para ambientes que você não quer ir, já viu quando você vai para um ambiente que você não quer ir? Você já vai daquele jeito, já vai só olhando coisa negativa. Então, aqui já são sinais que existe uma grande chance de você perder o controle, de você perder o equilíbrio emocional, de você desestabilizar, do domínio próprio não acontecer. Domingo você tem um compromisso. Você já sabe que aquele ambiente te deixa exposto e te desafia. O que você faz? Você já se prepara para ele. Essa conversa é muito comum entre a gente. Luciana, a gente tem tal compromisso. A gente já tem que ir preparado. Comum. Você vai ter uma conversa difícil. Um exemplo simples, uma entrevista de emprego. Você precisa ter um domínio próprio numa entrevista de emprego, sim ou não? Sim. Porque você precisa controlar a ansiedade, você precisa controlar o nervosismo, você precisa se concentrar no que a pessoa está falando. Então, eu preciso ter o domínio próprio. Mas, no dia a dia, a gente não se preocupa com isso. Amanhã eu vou ter uma conversa difícil e hoje eu fiquei até tarde, estou cansado, porque, não sei se você sabe, o cansaço potencializa a sua instabilidade emocional. Não sei se você percebeu, quando você está cansado, você não tem paciência. Não tinha percebido, né? Quando você está cansado, você se estressa mais rápido, você se irrita mais rápido. O cansaço físico, o cansaço mental, faz você se irritar com mais facilidade.
Cansaço mental faz você abrir mão de coisas, desistir de projetos. Então, quer dizer o seguinte, se você anda trabalhando muito, existe uma grande chance de você, estar cansado. Como? Fisicamente. Se você está cansado fisicamente, existe uma grande chance do domínio próprio não estar acontecendo como deveria, porque você anda irritado. Sim ou não? Então, quando você começa... E aqui, gente, eu não estou espiritualizando. Aqui é emoção. Não adianta você cansado, estressado, irritado, chegar na igreja e falar, Senhor, me acalma. Ele vai te acalmar, você vai sentir a presença dele, você vai se acalmar naquele momento, mas depois, como é que você faz? Ou pior, você está espiritualizando coisas que não é espiritual, isso aqui é emocional. Não, mas eu tenho fé que Jesus vai me mudar. Jesus vai te mudar sim, quando você praticar o que ele ensina. E não você só pedindo para ele mudar. Você tem que praticar o que ele te ensina. Você já sabe que você não está bem, por que você não se preparou? Eu já sei que hoje eu não estou legal, por que eu vou aqui conversar com o Daniel? Se o Daniel é uma conversa difícil para mim, eu vou evitar. Tem dia que não dá, tudo bem. Então, vamos para o básico, vamos falar o básico, está tudo bem. É importante você ter esse entendimento. Terceiro ponto, como que vou ter domínio próprio, Cleito? Então, vamos lá. Vamos falar de Jesus, então. Jesus agora vai começar a nos ensinar como ter domínio próprio. Primeiro ponto, através da empatia. A empatia te ajuda a ter domínio próprio. O que é empatia? Nada mais é do que você se colocar no lugar do outro. Então, cuidado, porque você não está se colocando no lugar da pessoa e, por isso, você não está conseguindo ter a paciência com ela, porque você está exigindo muito dela. Você não está respeitando o processo dela, você não está respeitando a história de vida dela. Olha só que interessante. Lucas 17 conta para a gente uma história sobre os 10 leprosos. Jesus curou os 10 leprosos, sim ou não? Sim. Quantos voltaram para agradecer? Aí depois que esse um voltou, Jesus falou, os outros 9 agora voltaram a ter lepra. Foi isso que aconteceu? Não. Então, quer dizer que se Jesus não tivesse... Você acha que Jesus, na hora, ele ficou tranquilo, assim, ele ficou feliz? Olha que legal, um voltou? A gente não sabe, a Bíblia não fala sobre isso. Mas se fosse você, então vamos lá, se fosse você curou 10, só um voltou, como é que você ia ficar? Você agiria como Jesus? Cleito, mas Jesus teve empatia dos 9? Claro. A partir do momento que ele não fez nada, ele entende a mentalidade dos 9. Mas ele não deixou de fazer o que precisava ser feito. Um voltou para agradecer. Jesus tem ciência disso. E os outros 9, está tudo bem. Eles não têm o entendimento que esse tem, porque um estrangeiro voltou para agradecer. Os outros não têm. A empatia te ajuda com isso. Sabe por quê? Você está exigindo, às vezes, muito das pessoas e elas não vão te entregar. E quando ela não te entrega, ela te desestabiliza. Lembra? Olha, te deixa exposto. Te deixou exposto, domínio próprio, perdeu. Foi embora. Falou que não devia, tomou decisão no momento errado, se arrependeu depois. Então, aqui, nós aprendemos com Jesus a importância de você se colocar no lugar do outro. Olha só que interessante. Outra maneira de você ter domínio próprio. Deixa para lá. Como assim, Cleito? Deixa para lá. Alguém te feriu? Deixa para lá. Alguém falou de você? Deixa para lá. Alguém te atacou? Deixa para lá. Alguém passou, fingiu que não te viu? Deixa para lá. Aqui você está exercitando o seu domínio próprio. Se você não deixar para lá, adivinha o que vai acontecer? Vou tirar a satisfação. Quando eu for tirar a satisfação, não vai prestar. Domínio próprio vai estar com você? Não. Se você não deixar para lá, adivinha o que vai acontecer? Vou falar para os irmãos que o irmão fez. Quando você não deixa para lá, o seu coração começa a se alimentar de coisas ruins. Vamos pegar aqui Jesus com os 10 leprosos. Um voltou, 9 não voltaram. O que Jesus fez? Deixa para lá. Focou no que voltou. Se você ajuda uma pessoa no seu dia a dia, se você ajudar 2 e uma te agradecer, outra não, você consegue deixar para lá? Nem sempre. Fala assim, que absurdo. Irmão, quando precisava ali, eu ajudei. Então já começa aí que não ajudou de coração. Se fosse de coração, você não ficava esperando nada em troca. Você fez porque você entendeu que era o certo a ser feito.
E se você ajudou, fique tranquilo. Quando você precisar de alguém, Deus vai mandar alguém para te ajudar, porque é assim que funciona? Não. Quantos conflitos você já teve na sua vida porque você não deixou para lá? Se você tivesse deixado para lá naquele momento, você não precisava estar carregando a pessoa até hoje como você carrega. Um simples deixar para lá te livrava de muita coisa. Para deixar para lá, você tem que ter o quê? Domínio próprio. É mais fácil no começo você deixar para lá do que depois que algo entra no seu coração. Isso aqui é importante você entender. Sabe por quê? Porque se eu falasse assim, agora você precisa perdoar. Como que seria? Se eu começasse a ministrar agora sobre perdão, muita gente aqui já ia se identificar. Aí se eu falasse para você assim, mas tem que perdoar, porque Jesus nos ensina. Quantas vezes a gente tem que perdoar? 70 vezes 7, ok? Aí esses dias eu estava pensando, por que Jesus falou isso? Sabe qual é o problema sobre perdoar? É que quando a gente fala sobre perdão, a primeira coisa que você pensa, eu tenho que perdoar quem me feriu? Cleito, não consigo. Posso até perdoar, mas não vou conviver, é o que você vai falar. Você nunca se deu conta de duas coisas. A primeira é que o seu cônjuge faz várias coisas e você perdoa. E você continua convivendo com ele. Então, porque esse perdão ele é genuíno. Senão você não conseguiria. Agora tem uma outra coisa que você não parou para pensar. Quantas vezes Deus tem que te perdoar? Nunca parou para pensar nisso, né? Quantas vezes você erra e tem que pedir perdão? Porque você se arrependeu. O que Jesus falou, nada mais é do que ele pratica com a gente, no dia a dia. Quantas vezes eu já errei e tive que pedir perdão para Deus? Quantas vezes eu me arrependi de coisas que eu fiz e eu tive que pedir perdão para Deus? Imagina se Deus agisse com a gente da mesma maneira que a gente age com as pessoas. Se Deus falasse assim, eu te perdoo, mas não quero você perto de mim. Eu te perdoo, mas segue a sua vida. Eu te perdoo, mas não fala mais comigo. Eu te perdoo, mas não pede nada para mim. Eu te perdoo, você lá e eu cá. Eu te perdoo, mas você já sabe. Você já pensou se Deus fizesse assim com a gente? Mas é isso que a gente faz, não é? E a gente não para refletir sobre isso. Então, você não quer chegar no nível de ter que perdoar? Meu conselho para você, deixa para lá. Fica mais fácil. Outra coisa, para você poder aprender a ter domínio próprio, pare de gerar expectativa nas pessoas. O problema não está nas pessoas, o problema está em você. Você gera expectativa nas pessoas. Quem aqui já foi traído? Levanta a mão. Quem aqui já ficou chateado com alguém que te traiu? Levanta a mão. Todos. Aí, olha só que interessante. A pessoa te traiu porque você depositou nela uma confiança, sim ou não? Sim. Essa confiança que você depositou nela, provavelmente ela não pediu para você confiar. Você, quando conheceu, você confiou nela. E a primeira coisa que você foi fazer, você começou a falar da sua vida. Você começou a contar os segredos. Você começou a falar para ela coisas que Deus te revelava no secreto. E essa pessoa contou para outra pessoa. A pessoa te traiu, fugiu da sua confiança. Quem está errado? Ela ou você? Fui eu. Eu confiei. Eu gerei expectativa. Eu achei que ela era de confiança. Eu nem convivi, já confiei. Conheci faz pouco tempo, já contei segredos. E aí depois, quando ela te decepcionou, você ficou chateado com ela. E carrega, tanto que quando eu falei, você lembrou dela. Está carregando ela aí dentro. Então, você quer ter domínio próprio. Por quê? Quando ela te traiu, adivinha o domínio próprio para onde foi? Foi embora. Você falou coisas. Eu sei que você abençoou. Você falou, eu vou orar por ela. Deus da justiça. Ela vai ver. Ela vai ver o Deus que eu sirvo, o Deus da justiça. Sim ou não? Olha, que bonito, irmão. Você orou por ela. A pessoa te traiu, você orou? Orei. Ela vai aprender com quem ela mexeu. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Sim ou não? Isso aqui é o domínio próprio, não é? Viu? Me traiu e eu estou orando pela pessoa, Cleito. Eu tenho domínio próprio. Tá bom?
Precisava? Não, era só não ter gerado expectativa. Você não ia se frustrar. Então, quer ter domínio próprio? Olha só que interessante. Pratique a empatia. Deixe para lá. Não gere expectativa nas pessoas. Gente, não tem como eu falar de domínio próprio sem falar de Pedro. Eu sei que você estava esperando. Cleito, que hora que você vai entrar em Pedro? Porque Pedro nos ensina muito. Porque Pedro, Jesus na prática nos ensina que é ter domínio próprio. Como assim, Cleito? Ele convivia com Pedro. Sim ou não? Aí, você acha ruim quando Deus põe um Pedro na sua vida. Sabe por quê? Porque se eu falar assim, ó, você vai fazer uma oração essa noite e você vai pedir para Deus fortalecer você no teu espírito para você ter mais domínio próprio. Quem quer essa oração? Pode levantar, tem mais, está com medo. Pelo jeito que você olhou, eu já sei, você ficou com medo. Então, aí você faz essa oração hoje, amanhã Deus coloca um Pedro na sua vida. Aí você fala assim, não é possível. Deus não entendeu o que eu falei. Eu pedi para Ele fortalecer, para que eu tivesse mais domínio próprio. É assim que funciona. Essa semana eu estava atendendo uma pessoa, ela falou assim, olha, o ambiente que eu estou é um ambiente muito ruim. É um ambiente que está exigindo muito das minhas emoções, é um ambiente de muita pressão, você não pode fazer nada, você não pode falar nada. E eu queria ir para esse outro ambiente aqui, ó, que esse outro ambiente aqui é tranquilo. Eu falei para ela assim, então, esse ambiente que é tranquilo, você não vai aprender nada. Porque ele é tranquilo. Esse ambiente que você não quer ficar, é onde Deus está te forjando. Nesse ambiente que você não quer ficar, onde você está aprendendo a ter autocontrole. Nesse ambiente que você não quer ficar, é onde Deus está te preparando para algo maior, porque o domínio próprio está chegando. Quando que o domínio próprio chega? Quando eu preciso praticar. Eu não vou praticar o domínio próprio com o irmão que é bonzinho, com o irmão que é tranquilo. Eu pratico o domínio próprio com o irmão que eu não quero falar. Com o irmão que fala algo e eu não concordo. Com o irmão que fala algo e ativa meu gatilho. Ah, eu não gosto que fala da minha roupa. Aí o irmão que não fala da sua roupa vem do seu lado. É ali que você vai praticar o domínio próprio. E é isso que você busca no dia a dia? Não. Mas você não entendeu é que o processo, o treinamento que Deus coloca a gente no nosso dia a dia, ele vai justamente ao contrário daquilo que você quer. Porque para Ele te preparar para algo maior, uma das coisas que precisa é colocar pessoas difíceis na sua vida. E são pessoas difíceis que treinam você a ter domínio próprio. Qual que é o nosso primeiro ministério? Vamos lá, quem sabe? Primeiro ministério? Família. Sim ou não? Qual é o ministério mais difícil? Onde você tem que ter domínio próprio? Na família, dentro de casa, sim ou não? Aí o que você quer? Você não quer. Porque em casa você quer falar do seu jeito, você quer fazer do seu jeito, e todo mundo tem que te entender, e porque eu trabalhei o dia inteiro, e porque eu estou cansado, e porque você não sabe o que eu estou passando, os problemas que eu tenho. Sim ou não? Mas é lá dentro que você tem que ter domínio próprio. Lá fora você é um amor de pessoa. Mas dentro de casa, só Jesus. É quase um demônio próprio. Mas a gente não percebe. Por isso que o primeiro ministério é mais difícil. Porque se você for bem-sucedido dentro da sua casa, qualquer coisa que você fizer, você é bem-sucedido. Se você conseguir se relacionar com o seu cônjuge, aceitando as diferenças. E por que é tão difícil o relacionamento no casamento? As diferenças. Você gosta do verde, ele gosta do amarelo. Você quer ir pela esquerda, ele quer ir por onde? Pela direita. Você quer comer uma pizza, ele quer comer o quê? Esfirra. Você quer acordar cedo, ele quer dormir tarde. Sim ou não? Mas você nunca percebeu uma coisa. Que justamente porque vocês são opostos, e vou te dar um exemplo, um é mais acelerado, o outro é mais tranquilo. Sim ou não? Um é mais agitado, o outro é paciente. O que você não percebeu é que se você pegar os dois, que são opostos, e colocar junto, dá o equilíbrio. O que você precisa está no outro, e que o outro precisa estar em você.
E porque você carrega o domínio próprio, você consegue ter essa troca. Demorei 16 anos para entender isso, mas entendi. Então hoje se tornou mais fácil o convívio no dia a dia, porque eu entendi que o que eu preciso está na Luciana, e o que ela precisa está aqui. Só que sem domínio próprio não tem como ter essa troca. Hoje ela me ensinou algo assim, muito importante. Eu cheguei de manhã, eu sentei assim do lado dela e falei assim, olha, eu queria te agradecer. Porque passou um filme na minha cabeça, né, de tudo que a gente viveu ao longo desses anos. O quanto você me ajudou. O quanto você veio me direcionando nessa caminhada. Com a mentalidade que eu tinha. Ela falou assim, eu que tenho que te agradecer. Porque hoje você que me ajuda. E ali caiu a ficha, que é isso, ó. Hoje eu vou te ajudar e amanhã ele vai me ajudar. O seu cônjuge não é diferente. Hoje ele precisa da sua ajuda, mas amanhã é você que vai ajudar ele. Ele vai te ajudar. E como? Domínio próprio. Tem uma frase que eu aprendi com o pastor Tiago, e quando eu vi essa frase a primeira vez, ela é muito, para mim ela foi muito forte. Porque ele fala o seguinte, as suas emoções não podem falar mais alto do que os seus princípios. Quando que essa frase se torna forte na sua vida? Quando você tem que praticar. Pastor Jário sempre me falou, a gente vê na Delfa a primeira vez em 2015. Em 2015, o pastor Jário me encontrava e falava assim, irmão, posso falar uma coisa? Guarda o coração. Aí eu, amém. 2016, irmão, guarda o coração. 2017, 18, 19, 20, 21, todos os anos, pastor Jário, guarda o coração. Chegou 2022. Diante de um processo que Deus me coloca, aí eu começo a lembrar, por que o pastor Jário vem há 6, 7 anos, falando assim, ó, guarda o coração, porque chegou o momento de guardar o coração. Qual é o momento de guardar o coração? As minhas emoções não vão falar mais alto que os meus princípios. Não tem essa, eu estou com raivinha e eu não vou fazer. Eu estou com raivinha e eu não vou reconhecer. Eu estou com raivinha e eu não vou honrar. Nesse momento, no momento que você precisa guardar o coração, é o domínio próprio. No momento em que as suas emoções não podem falar mais alto, porque senão você vai quebrar um princípio, é o domínio próprio. Olha a importância do domínio próprio na nossa vida. Eu queria finalizar, eu queria que você abrisse sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 1. Eu queria ler algo que eu estava meditando. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo fala assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Aqui, essa carta do apóstolo Paulo para Timóteo, é como se Deus estivesse falando com você nesse momento. Porque até aqui você veio, você teve clareza sobre a importância do domínio próprio. Mas Deus precisa te lembrar algumas coisas essa noite. E quando eu estava lendo essa passagem, foi o momento que eu entendi que aqui Deus vai falar com muitos de vocês. Porque olha só, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo. Para que a minha alegria seja completa. Quantas vezes você já derramou lágrimas e de repente você ficou chateado com aquilo que Deus te entregou? Porque Deus te entregou o que você precisava, não era o que você queria. E a alegria de Deus, quando Ele vê que mesmo você depois das lágrimas, volta a se prostrar.
volta a se conectar, volta a orar. Mesmo no cenário contrário. Por quê? Porque ali é o domínio próprio, não são minhas emoções. Não era isso que eu queria, mas eu aceito, Senhor. Não era isso que eu esperava, mas eu aceito, Senhor. Não era isso que eu imaginava, mas eu aceito, Senhor. E a alegria em ver que mesmo sem ter o entendimento, porque Ele conhece, Ele sonda o seu coração, mas você está ali prostrado. Na sequência, recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido que também habita em você. A fé que você carrega, ela vem de outra geração. Ela vem da sua avó, ela vem do seu avô, ela vem da sua mãe, ela vem do seu pai. E ela também habita em você. Porque você aprendeu com eles. Assim como você pode ter aprendido também a sua fé com os seus líderes, com os seus pastores. O pastor Marcelo estava mostrando um versículo em Hebreus que fala sobre isso, sobre a importância de você aprender com a fé dos seus pastores. Mas o que é importante aqui nesse momento que você precisa entender? A fé habita em você. Ela está em você. Na sequência, por essa razão, aqui é Deus falando com você, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Você sabe o dom que você carrega. Você sabe o que Deus colocou em você. Você sabe a promessa que existe sobre a sua vida. Você tem essa clareza. Se em algum momento a falta de domínio próprio fez você esquecer ou tomar decisões que fez você se distrair, hoje você vai sair daqui com essa clareza. Isso não vai acontecer mais na sua vida. Diante da promessa que Deus tem para você. E na sequência, a Bíblia diz assim, guarde isso aqui. Se até aqui você não entendeu, presta muita atenção nesse último versículo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. E para você ter equilíbrio, o domínio próprio. Talvez você chegou aqui, você tinha até esquecido da promessa que você tem sobre a sua vida, daquilo que você carrega, dos dons que Deus colocou em você. Por quê? Porque em algum momento as suas emoções assumiram e você se perdeu. Você pode ter até esfriado, mas essa noite Deus está falando para você, eu não te dei espírito de covardia, isso não te pertence. Olha o amor que você carrega, olha a alegria que está em você. Olha o equilíbrio que você tem. Isso está em você. Você só precisa deixar isso manifestar. Como, Cleito? Não deixando as suas emoções assumirem. Não sendo conduzido por aquilo que as pessoas dizem, mas sim o que Deus está falando para você essa noite. Poder de amor, de equilíbrio. Isso já está em você. Se tinha alguma dúvida, a partir de hoje não existe mais. Cleito, e o medo? Vai aparecer. E a insegurança? Vai continuar aparecendo. Não, mas espera aí, então quer dizer que depois dessa noite eu ainda vou ter medo? Vai. Ele vai vir. Deixa eu te explicar como é que funciona o medo e a insegurança. Você pode vir aqui, Dalton? Daniel, por favor. Pastor Dalton, por favor. Eu vou te explicar na prática o que você vai fazer a partir de hoje, todas as vezes que o medo e a insegurança chegar. Porque é mais ou menos isso aqui, ó. O Dalton é a insegurança. Pastor Dalton. Daniel é o medo. Qual dos dois chega primeiro na sua vida, quando você precisa tomar uma decisão? A insegurança ou o medo? A insegurança. E aqui eu tenho que ter o domínio próprio, porque ó, as minhas emoções, quando a insegurança chega, se eu não tiver domínio próprio, eu começo a me perder. A insegurança chegou.
Se eu abraçar e começar a andar com ela, adivinha o que vai acontecer? Quem vai chegar depois? Daniel. O problema é o seguinte, é isso aqui, ó. Olha o tamanho da insegurança. Não ri não, irmão. Não ri não. É só um exemplo. Só um exemplo. Olha o tamanho da insegurança. Mas se você não souber lidar com ela, daqui a pouco vem o medo. Olha o tamanho do medo. E as duas juntas te dominam. Então, quando a insegurança chegar, você vai fazer isso aqui. Tá certo, eu preciso tomar uma decisão difícil, eu entendi, mas pode deixar. Porque eu vou continuar obedecendo, pela fé. Se você apenas abraçar, aqui abracei, tá tudo bem, a insegurança vem, eu já entendi, o Cleiton me explicou aquele dia, mas não preciso de você. Não vou deixar você me acompanhar. Porque eu preciso continuar seguindo diante daquilo que Deus pediu. Eu preciso continuar avançando diante daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu preciso obedecer a direção que Deus me deu. Mesmo que ela queira vir atrás de você, ela não vai ter nenhum poder sobre você. Isso aqui é o domínio próprio. É o momento que eu olho para a insegurança e falo assim, tá tudo bem, pode seguir. E uma vez que a insegurança vai embora, o medo nem aparece. É isso aqui. Mas se a insegurança chegar e eu abraçar, e ficar abraçado com ela, o medo vem junto. Então, entenda isso. As decisões... Obrigado, insegurança. Obrigado, medo. As decisões que você precisa tomar hoje, a insegurança vai aparecer. O medo vai aparecer. Mas, você não pode esquecer. Quem foi que te pediu? Quem foi que ordenou? Deus não colocou em você espírito de covardia. Espírito de medo não é de Deus. Isso não te pertence. Então, continue avançando, continue firme. O domínio próprio vai te ajudar a, em momentos de decisões difíceis, você tomar a decisão, obedecer a Deus e viver o que Ele tem para você. Coloque-se de pé. Eu queria fazer uma oração nesse momento, para você que entendeu que, Cleiton, eu entendi a questão do domínio próprio, a importância do domínio próprio. Mas tem situações que o medo realmente ele me trava, que a insegurança me trava. Eu queria orar por você, pode vir aqui à frente. Você que durante a palavra teve entendimento. Teve entendimento de que a falta de domínio próprio, muitas vezes, está impedindo você de viver aquilo que Deus tem para você. Esse espírito de covardia que a Bíblia fala, ele não vai mais te acompanhar. Porque, olha só, quando que você resolve um problema? Quando você identifica. Como que você ia orar e repreender um espírito de covardia se você nem sabia que ele estava te acompanhando? Mas a partir de hoje ele não te acompanha mais. Porque o domínio próprio que você precisa, você vai ter. Você vai ter o discernimento, você vai ter a sabedoria. Você vai ter a determinação que você precisa. Você vai estar sensível à voz de Deus. Você vai ter a ousadia que Deus pede. Você vai ser forte e corajoso, assim como Deus falou para Josué. A partir dessa noite, aquilo que te impedia de tomar as decisões, não vai mais te impedir. Então isso tem que estar claro para você. Porque amanhã, quando a insegurança chegar, é o exercício que a gente fez aqui. Não quero a atenção da segurança. E uma vez que eu não dou atenção para a insegurança, o medo não tem vez com você mais. Porque o domínio próprio, a partir de hoje, quem domina as minhas emoções? Sou eu. A partir de hoje, quem é que está no controle da minha vida? São vocês. Vocês vão assumir o controle. Quando Deus der o comando, quando Deus der a direção, vocês vão tomar a decisão. Todo espírito de medo, todo espírito de covardia, todo espírito de distração, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Tudo aquilo que te impedia de realmente entender o que Deus quer que você faça. Cleiton, mas você não tem noção do que Deus está pedindo. Fica tranquilo. Deus só pede aquilo que Ele já te deu. Deus só pede aquilo que Ele já colocou na sua mão. Mas você está distraído e você está focado no medo, na insegurança. Porque o domínio próprio não está acontecendo com você. Mas, Cleiton, é loucura. Mas é por isso que é Deus.
Se não fosse, você já tinha feito. E é isso que você não entendeu. Cleito, não faz sentido. É por isso que é Deus. Se fizesse, você já teria feito. Cleito, mas e se eu estiver enganado? Não tem espírito de engano. Eu repreendo hoje em nome de Jesus. Deus não vai permitir, porque Deus conhece o seu coração. Deus sabe o quanto você pede direção para Ele. Deus sabe o temor que você carrega dentro de você. Deus sabe o quanto você, nas suas orações, você pede: Senhor, seja feita a Tua vontade, e não permitas que eu me engane. Então, se você está avançando e está dando certo, fique tranquilo, porque é isso que Deus espera de você. Às vezes você pode achar assim, parece que Deus está distraído, Cleito. Ele não percebeu que eu fiz oração, eu estou tomando a decisão, Ele não falou nada. Ele não falou nada porque você está tomando a decisão certa. Se não fosse para você tomar essa decisão, Ele já tinha fechado a porta. Se não fosse para você fazer isso, Ele não teria deixado você chegar naquele lugar. Ele não teria te conectado com aquela pessoa. Isso aqui é importante você entender. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Senhor, eu repreendo todo espírito de covardia, todo espírito de medo, todo espírito de insegurança. Eu repreendo, Pai, todo espírito de distração, todo espírito de depressão. Eu repreendo, Pai, tudo aquilo que vem do maligno na vida dos Teus filhos, que caia por terra agora em nome de Jesus. Porque a partir dessa noite, Senhor, o domínio próprio que os Teus filhos precisam, eles vão ter. O discernimento, a sabedoria, o entendimento que os Teus filhos precisam, Senhor, eles vão ter. Tudo aquilo, Senhor, que os impedia de avançar, de tomar a decisão, tudo aquilo que estava bloqueando as bênçãos dos Teus filhos, Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus. E eles vão ter respostas ainda essa noite, Senhor. Uns vão ter ainda essa noite, outros vão ter amanhã, essa semana. Mas a partir de hoje, a partir desse momento, Senhor, tudo aquilo que impedia Teus filhos de viver aquilo que o Senhor tem para eles, eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus. E todo esse amor que eles precisam, esse equilíbrio, esse domínio próprio, eles vão sair daqui cheios essa noite, Senhor. E por que eles vão sair cheios, Pai? Porque eles precisam transbordar na vida de outras pessoas. Através da vida dos Teus filhos, Pai, outras pessoas vão aprender. Outras pessoas vão entender o que é ter domínio próprio. Outras pessoas vão entender o que é estar sensível a Deus. Outras pessoas vão entender, Senhor, o que era obedecer a Deus. Através daquilo que os Teus filhos vão praticar. Eu abençoo os Teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor.